Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos na última semana do nosso especial, comemorando 1 ano do canal. E hoje eu tô com uma pessoa que estudou comigo faz um tempão. É a Lari. A gente estudou junto no Fundamental. E seja muito bem-vinda, Lari. Obrigada, Esther. Oi, gente. Meu nome é Larissa, mas algumas pessoas também me chamam de Ellie. Eu fiz design por um tempo, hoje eu sou artista visual e também estou cursando Ciências Humanidades e Relações Internacionais. A Lari, ela faz uns desenhos incríveis. Eu vou deixar o Instagram dela aqui pra vocês. E, Lari, até onde você acha que a dança e as artes visuais elas se relacionam? Eu acho que elas se influenciam, assim como todos os tipos de arte, sabe? Eu acho que elas se conversam muito, mas tem alguns pontos específicos que eu estava pensando antes da gente entrar, em que as duas se encontraram e uma arte acabou, né, influenciando a outra e acabaram se tornando muito famosas. Uma delas é um quadro que ficou muito famoso de um artista que focava muito no balé especificamente, né? A sua arte. E ele fazia pinturas incríveis. Uma das principais era a aula de dança. O Edgar Degas. Eu acho que, não sei se você já ouviu falar, mas se você conseguir, ia ser interessante você colocar aqui a imagem da pintura, que é muito linda e ele focava muito nas texturas dos tules e brincava muito com isso e realmente parecia uma fotografia, parecia que você estava dentro do ensaio, era incrível. Outra muito famosa é a Dança, do Matisse. É uma das pinturas mais famosas do mundo. E ele é um, né, pintor francês que, com essa pintura exclusivamente, ele iniciou o cubismo, que é o movimento de arte, né? Porque muitas pessoas na época criticaram esse quadro por as pessoas estarem dançando de mãos dadas, peladas. Então, eles relacionaram isso com um tipo de ritual satânico e foi mais ou menos um problema ali para a galera conservadora. E outro artista assim mais relacionado à pop art, que é mais atual, né, é o Kate. Vou colocar aqui também, né, a pintura. E é muito incrível porque parece que é de hoje em dia, né, essa pintura, e só que não, a dos anos 80, mais ou menos, e foi muito incrível a trajetória dele dentro da arte em si, que ele fazia vários movimentos sociais e também revolucionou a visão que as pessoas, a elite tinha do grafite também, né? Ele teve um movimento dentro do grafite muito bonito e, enfim, foi muito grande a trajetória dele. Infelizmente, ele faleceu muito jovem. Eu acho que é, é mais ou menos essa relação, né, das duas. Uma acaba influenciando a outra, mas dentro da arte visual, assim, que se estende aos filmes, tem muitas produções que eu poderia citar, mas eu acho que a principal seria a peça Lago dos Cisnes e Cisne Negro, né? Que, assim, foi uma produção incrível, que, na verdade, começou com o roteiro da peça, né? Eu não lembro exatamente qual foi o ano, mas veio o primeiro roteiro da peça e, a partir disso, eles precisaram também, né, contratar uma orquestra, e aí, sim, tem uma releitura da peça pelo, né, maestro, porque já é uma outra produção relacionada com a música, e foi incrível, né? Na época fez muito sucesso, e hoje em dia, né, recentemente, a gente tem uma releitura, né, dentro do filme. Então, o diretor teve uma leitura diferente do roteiro e da obra completa e conseguiu dar a interpretação dele para criar, né, um filme incrível que, inclusive, ganhou um Oscar, né, de melhor atriz para Natalie Portman e é, inclusive, um dos meus filmes favoritos hoje em dia. Ai, esse filme, consegui assistir ele esses tempos pra cá, né? Porque eu sou meio medrosa. Mas. Mas você Mas. vê, né, que deu um tom totalmente diferente para a peça, que antes era leve, delicado.
Ele conseguiu colocar muitos sentimentos humanos assim, e reais dentro da peça do que às vezes a bailarina pode sentir em alguns casos, né, relacionado à ansiedade, e levantou muitas outras pautas importantes relacionadas à mental da dançarina. E eu achei isso muito interessante, que não é comum, né? Mas assim, muito extremo, mas achei muito interessante, que às vezes é necessário, né? Sim, realmente. O filme mostra toda essa a questão psicológica, né, dos bailarinos e tudo mais. Você está falando de criação, agora uma pergunta mais pessoal. Como que você, como se dá o seu processo de criação? Aí eu, né, não é muito padronizado, eu acho que é um pouco daquilo que eu tinha falado, de que uma arte acaba influenciando a outra. Eu sinto que é muito assim comigo, mas para mim é inevitável. Eu tenho uma relação muito sensível com a música. Para mim é a primeira arte e uma das mais importantes, inclusive a que eu mais admiro é a música. Muitas vezes minha inspiração vem a partir de uma música específica que me toca de uma maneira diferente e aí eu ouço ela várias vezes. Inclusive, às vezes até faço um vídeo do processo da pintura e coloco a música mais ou menos de fundo que me tocou. Mas, para além disso, eu acho que as relações humanas seriam o segundo passo, né? A maneira como eu me comunico, como eu interpreto e leio as outras pessoas, os sentimentos delas e os meus. Poemas, leituras também poderiam ser citados, e filmes. Eu acho que, enfim, essas artes exclusivas eu tenho muito apreço e afinidade. E, nossa, essa relação que você tem com a música para a sua criação também é um processo criativo que muitos coreógrafos usam também. Eu, geralmente, eu acho que a maioria, né? Não vou generalizar, mas quando a gente vai criar alguma coreografia, a gente sempre, na maioria das vezes, a gente escolhe uma música para criar em cima dessa música. E eu acho que se dá desse ponto de partida também. Uhum, é isso que eu vejo muito semelhante, né? Como eu fiz design, algumas produções eu fiz a partir do vídeo, né? Então, que também é uma outra paixão minha. Então, eu sempre colocava a música primeiro, e a partir das batidas e dos ritmos, eu ia alterando, transformando, e eu tinha como norte para começar a criação. Eu acho que é mais ou menos isso dentro da dança, obviamente. Às vezes acontece o contrário, mas eu acho que às vezes a música é a base para você iniciar. Que nem a gente conversou com a Isabela Lacerda no vídeo, ela falou que mesmo Uhum. que não haja música, não haja a música, você tem uma música interna dentro de você. Sim, eu concordo muito com isso. Às vezes você não consegue expressar com palavras, então você se expressa com os seus próprios sentimentos no ritmo da música. Isso que eu ia falar também para você, que eu admiro muito a dança, porque eu acho que é uma interpretação da música, assim, é uma segunda arte que tem uma interpretação da música muito fiel, assim, você consegue expressar exatamente de uma maneira mais ou menos assim energética e presente a sua interpretação sobre a música, o que você está sentindo, com movimentos mais leves, mais rápidos, ou às vezes mais agressivos. Eu acho incrível, eu acho que a melhor interpretação da música seria a dança. Parabéns, amiga. Ô Lari, eu vejo os seus vídeos e você usa muito aquarela, né? E eu acho, né, que a aquarela, ela me remete muito a uma dança. Pra você também? Sim, eu acho que eu consigo ver uma semelhança. Eu acho que principalmente dentro do balé, né? A aquarela é um estilo de pintura que eu tenho muito apreço, afinidade exclusivamente, porque foi um dos primeiros tipos de pintura que eu testei e que me identifiquei. Então, eu vejo semelhança com o balé especificamente. Bom, vamos ver. Eu acho que o balé, a partir da música, ele tem um tempo como regência. Então, acho que seria o ritmo da música, o tempo de regência dele. E dentro de um espetáculo, eu acredito que dentro né, da construção da coreografia, vem primeiro os passos mais tranquilos, os mais fáceis,
e em uma construção, por último, veio os passos mais difíceis para construir esse grande final. E eu acredito que dentro da aquarela, o tempo seria o tempo de secagem, seria o ritmo, o tempo de secagem de cada camada. Então, isso que rege os nossos movimentos e o tempo que a gente encaixa cada um deles, né, dentro da pintura. E a gente sempre começa com tons mais leves e camadas mais finas, né? E a gente vai progredindo para cores mais escuras, densas, e por último, o grande final, a gente deixa as finalizações ou com nanquim, com grafite, ou com um tipo específico de caneta, e a gente vê que artes diferentes, que têm tempos e regências diferentes, mas tem essas semelhanças na progressão. Nossa, e para parar pra pensar, se a gente relacionando mesmo a aquarela com o balé clássico, eu nunca me arrisquei a mexer com aquarela, mas você falando, é bem esse processo mesmo, porque dependendo também da música, né, claro. A gente, com, sei lá, um balé de repertório, raramente você começa com grandes saltos e giros e sempre tem uma construção até chegar aonde vai ser o mais impactante de toda a peça. Sim, sim. Ou talvez a diferença seja que dentro da pintura não existe assim, um aplauso ao final do espetáculo, né? Mas tem aquela sensação de você colocar a pintura assim longe, se afastar, enxergar ela ao todo e sentir, ok, eu consegui me expressar da melhor maneira, externalizar. E daí eu acho que esse é o aplauso assim, para o artista que pinta e produz quadros ou produções físicas. Eu acho que também um aplauso seu, né? Eu vejo você colocando os seus processos no Instagram. Eu acho que o seu aplauso também seja a comunicação que o público tem com você, né? Seja curtindo, seja compartilhando o Sim, seu vídeo. sim, essa relação, essa troca, na verdade, né? Eu fico muito feliz, emocionada quando as pessoas me chamam depois para conversar também, dar a interpretação delas sobre a pintura, falar o que elas acharam da produção ao todo. Eu fico muito feliz, de verdade. E é isso. E eu produzo vídeos assim de processos desde muito novinho. Eu acho que desde os 14 anos eu fazia um ou outro. Eu sempre ficava um pouco tímida ou achava que não valia muito a pena compartilhar. E aí alguns amigos meus me convenceram assim, não, compartilha, vai postando. E aí eu, depois da primeira vez que eu fiz, eu notei como é importante, né, compartilhar e ter essa troca realmente de tá, para além do que eu quis expressar, o que o outro interpretou daqui. E acho muito interessante, agora eu faço com mais frequência. Alguns coreógrafos, eu acho que de contemporâneo, eles têm usado algumas obras para usar no seu processo de criação. Muitas vezes usar aquele quadro, aquela obra, para transformar em coreografia, para transformar aquilo em corpo vivo. O que você acha disso? Eu acho que é muito real, né? Isso, eu acho que é muito provável. E como a gente já estava falando antes, né, as artes influenciam constantemente, mas eu acredito que as artes visuais, assim, como um todo, podem ser muita inspiração para eles, não só, né, como a criação de figurino, e, né, produção do cenário, quais elementos e cores você quer colocar, tanto no jogo de luz que você vai colocar dentro do espetáculo, isso tudo em harmonia, assim, com, com, com a obra completa, né, que seria a coreografia, para que tudo esteja sincronizado para passar a mesma mensagem, né? A cor que você usa pode passar um tom totalmente diferente para a sua dança, para o seu espetáculo. Você vê que eu acho que em Lago dos Cisnes e Cisne Negro tem essa diferença, né? Dá para você ver que a fotografia do filme, que seria a edição e as cores que eles usam, são mais escuras, densas, muitas vezes mais azuladas, que remetem mais a uma melancolia. Eu acredito que no espetáculo, bom, pelas fotos que eu vi de reproduções, geralmente são cores mais quentes, até mesmo quando o cisne negro aparece. Não é tão assim, né? Quando o cisne negro aparece, são cores verdes que não chega a ser uma melancolia. É mais que o verde ainda pode passar uma esperança.
em algumas tonalidades nessa direção, mas acho que ao todo podem influenciar os cenógrafos, os coreógrafos também, nesse sentido. E acho que a leitura do público é uma outra coisa que pode envolver a utilização de todo o espaço. Eu acho que tudo isso está sincronizado e tem, né, a sua base teórica veio, acho que, das artes visuais. Sim, e você falou de cenógrafos. Eu tive na faculdade um semestre de cenografia. E eu acho também, né? Eu acho que principalmente em grandes espetáculos, né? Quer dizer, todo espetáculo tem cenografia. Mas, vamos supor, os balés de repertório, eles têm os painéis de fundo, né? E quem faz esses painéis de fundo são artistas visuais. Sim. Tem um briefing com eles ali, né? E eles acabam estudando qual a mensagem que quer ser passada. E, enfim, eu acho muito legal isso, que a relação dos dois tipos de arte, e também com a música, que são três, né? Eles entram numa enorme harmonia, fazem espetáculos lindos. Ah, eu quero ir logo no seu próximo, tô ansiosa para tudo isso acabar. Sim, te chamo. Vai ter esse ano ainda. A pintura, a dança, a escultura foram sempre artes que. Acho que todas as artes, né? Não só essas. Sempre esteve muito ligadas e andaram sempre junto na história. E antigamente, né, lá nos primórdios, esses povos, eles desenhavam todos esses processos, né? Afinal, não tinha a fotografia, né? Uhum. Não, sim, acho que a arte na história, como um todo, né, ela é muito presente e muitas vezes ela aparecia, bom, principalmente a música e a dança, né, para os nossos antepassados e épocas medievais mesmo já eram presentes como um momento de lazer e celebração. Você vê, principalmente pelos quadros, que são os nossos registros históricos da humanidade, né, porque na época não tinham fotografias. Então, registros dessa época mostram que a música e a dança eram momentos de celebração. Então, a humanidade veio construindo isso aos poucos, né, e foi evoluindo a partir disso. Agora, dentro, né, de artes como esculturas e pinturas, elas tiveram um papel muito importante e tem até hoje, né, esses registros e a gente guardar em arquivos isso com muita atenção, porque é realmente a nossa história, a história da humanidade. Não tinham fotografias, obviamente, então os pintores, com o tempo, foram ganhando valorização por isso. E também as famílias, né, imperialistas, na maioria, sempre contratavam um pintor para fazer uma pintura da família e isso era muito importante na época porque como era muito caro, era considerado um status social, né? Então também tem essa relação com, né, com a sociedade ao todo. E inclusive tem uma história sobre a relação da arte com o status social, que é o Silhouette era o nome dele, se não me engano, era assim. E ele era um cara muito rico, mas só que ele era muito mão de vaca. Então, quando iriam fazer pinturas da família dele, ele sempre pedia para não ter detalhes e só fazer o contorno. E aí, por isso que hoje em dia, até hoje, né, é chamado de silhueta, projeções que só tem o contorno da pintura, porque, né, ele criou esse termo para ter que pagar mais barato sobre as pinturas. Além da relação econômica, tem isso de ser um patrimônio histórico e cultural para a gente, que é a história da humanidade, né? Registros. Nossa, eu fico fascinada de tipo como. Porque todas essas artes chegaram pra gente hoje, século XXI, devido a todos os registros que a gente tem lá de trás. E acho que as artes visuais, a pintura principalmente, ela teve um papel muito importante porque a música e a dança, hoje a gente consegue filmar. Hoje a gente tem gravadoras e tudo mais. Antigamente não tinha isso. Então, eu acho que os dois únicos pontos que conseguiam registrar isso era a literatura e era as artes visuais. Exatamente.
Por isso que, enfim, tem movimentos que tentam acabar, destruir como os deles, mas sou totalmente contra, porque é uma perda, né, social e humana, histórica, não tem como isso acontecer hoje em dia. Por favor, cuidem bem das nossas produções. Eu acho que tem que ter um grande cuidado com isso, porque se a gente perder, quem vai É contar pra gente? irrecuperável. Exatamente. Quem vai contar pra gente como começaram? Porque a gente só sabe das coisas que tem hoje porque alguém guardou pra gente. Se a gente não guardar para gerações futuras, Né? A gente não tem história, não tem nada absolutamente. Então, isso é muito importante. Hoje em dia, a gente tem a fotografia, tem o vídeo, mas a gente tem que entender, por mais que as pessoas vejam e não tenham apreço, nem se identifiquem, isso é muito importante mesmo. Lari, eu não sei se você já viu, mas quando você em algumas oficinas, principalmente infantis, a gente usa muito o movimento do corpo com as tintas e tipo assim, você coloca, já fiz essa experiência, você coloca uma cartolina, duas cartolinas grandes e pede para a criança desenhar com o seu movimento. Isso também é um jeito de aproximar, né, essas duas artes. Sim, eu acho muito incrível isso. E eu ia até comentar, né, na época da. Quer dizer, quando a gente estava falando das relações da dança com a aquarela, também tem isso. Qual seria a relação da arte abstrata com a dança? E eu estava tentando pensar um pouco nisso. Eu acho que a arte contemporânea, acredito que você tenha mais propriedade para falar, mas os movimentos são mais livres e é realmente uma expressão mais fiel do que a pessoa está sentindo enquanto ouve a música. Então, acho que essa atividade que você comentou é mais próxima disso, né? Você usa seus movimentos para expressar e através da tinta para registrar a evolução disso, talvez, ou marcar os seus passos em uma cartolina. Eu já vi muitas pessoas fazerem isso também. Não sei qual é o nome específico dessa arte, mas ela é muito interessante. Me lembra um pouco a dança contemporânea. Lari, a gente sabe que tem muitas artes. As artes têm vários caminhos, como dança, tem as artes visuais, tem o teatro, tem a música, tem moda, tem literatura. E a gente consegue, na maioria dos casos, a gente tem mais facilidade e consegue se expressar melhor através de uma única, ou pode também ser de todas. Vai depender de você. Na verdade, eu acho que, como eu já tinha citado, muitas artes me influenciam, outras artes me influenciam no meu processo de criação, mas a parte de criação, para mim, é muito específico nas artes que eu me identifico, que seria, por exemplo, dentro do design, edição de vídeos, produções físicas, né, de pinturas, esboços e desenhos e produções artísticas físicas. Mas eu percebo que tem uma certa diferença entre os tipos de arte que eu me identifico para conseguir expressar o que eu sinto e outras artes que eu não consigo, talvez, desenvolver com excelência ou consigo externalizar exatamente o que eu estou sentindo, mas eu consigo admirar, por exemplo, música, dança. Teve uma época que eu fiz teatro também. São todas artes que eu já experimentei, já presenciei, mas que eu senti que não consegui me desenvolver, eu consegui me expressar dentro delas. Eu não senti liberdade para isso. Acredito que cada pessoa e cada artista sente afinidade com uma. E eu acho que é importante ter essa visão, porque muitas vezes eu quase me frustrei com algumas artes, por exemplo, com a música, porque eu admiro tanto e gostaria de produzir ou desenvolver dentro delas. E por mais que eu tenha conseguido, eu não consegui me soltar tanto a ponto de sentir essa liberdade para conseguir produzir, né? Eu acho que você lembra que eu fazia parte da banda marcial da escola e eu fazia parte da percussão. Só que eu não era assim a melhor percussionista da banda, entende? Inclusive, quero agradecer ao meu maestro Eric, porque ele era muito paciente.
Eu tentei também, e sei tocar piano, teclado, um pouco de violão, um pouco de ukulele, mas a arte em que eu me encontro e sinto liberdade para isso é dentro da pintura e dentro da edição, algumas. E eu acho que é importante a gente ter essa noção, né, para não se frustrar. Por mais que você consiga fazer, executar certo tipo de arte, você tem que sentir a liberdade, sentir bem dentro do ambiente. Não precisa ser do início ao fim um esforço teórico e técnico para você conseguir desenvolver aquilo. Acho que ela está diretamente ligada a como você se sente no processo, né, de produção. Talvez a gente tenha que passar por todas as artes para encontrar que a gente se encaixa, né? É, que nem já vi gente que começa a dançar e aí passa, não gosta, e aí fala que não gosta de arte só porque não gostou de dançar, mas tem tantas outras possibilidades na arte que você pode encontrar. Eu acho impossível alguém não gostar de arte. Se você assiste um anime, você tá encontrando arte. Exatamente, exatamente. A arte é a coisa mais importante da humanidade, talvez, né? Todas as outras produções são importantes para a gente conseguir viver em sociedade, mas a produção artística ela é muito importante para expressar o que a gente sente, para a gente ver, para conseguir, né, sentir prazer em certas partes da vida, conseguir produzir, né, ajudar a economia também, que ela ajuda. E eu acho que é mais ou menos isso que você está falando, realmente. E eu acho que o mais importante é a gente ter noção de que a idade não é um problema, né? Porque, como você mesma disse, a gente passa por muitas artes até sentir essa liberdade que a gente está falando para conseguir produzir algo e conseguir se expressar. Eu, por exemplo, já desenhava desde muito nova, mas foi dentro da pintura mesmo que eu sentia essa liberdade para conseguir produzir algo que eu me identificasse e conseguisse me ver dentro, né, daquela arte. Com 17 anos, mais ou menos, eu consegui fazer isso. E aí eu fui evoluindo dentro disso, né? Mas idade não é um problema. Tem pessoas que com 40 anos se encontram na arquitetura ou dentro da escultura, e ou pessoas muito mais novas se encontram na música, na dança, e eu acho que é muito importante quando você ouvir essa voz dentro de você, na qual te diz que você se encontrou em algo, em uma arte específica, você ouvir e ir na direção, porque senão ela vai ficar sempre aqui te falando para você voltar, você pode tentar se perder no caminho e ir para outras artes, mas ela vai estar sempre ali te falando a mesma coisa. Ou até mesmo a arte vai ser o seu refúgio. Se aquele local que você tá não te faz feliz, a arte, você sempre vai procurar refúgio em algo que você sempre gostou. E provavelmente, se não for arte, é esporte, vai ser o seu refúgio. Essa voz que eu citei, a princípio, a sua paixão, né? E a gente está falando aqui sobre arte, mas especificamente, mas pode ser em qualquer outra área, dentro do esporte ou dentro de alguma outra profissão que você, né, se encontre. E não tem problema você sentir certa, não é motivo para você sentir frustração, você não se encontrar dentro de alguma arte, né? Você já testou várias e não se encontrou, mas às vezes a sua arte é estudar, por exemplo, economia, porque você fazendo cálculos, você se encontra completamente, você entendendo a sociedade, você se encontra. Então, acho que é isso, o principal é você encontrar a sua paixão, independente de qual parte seja. E se for a arte, não deixe a sociedade te corromper, né? Porque a sociedade tem uma visão muito deturpada e preconceituosa, às vezes, com pessoas que seguem o caminho da arte. E isso, às vezes, pode ser uma pressão. E, hoje em dia, inclusive, a gente perde muitos artistas por isso, né? Por uma questão econômica. A gente precisa sobreviver e as pessoas dizem que a única maneira possível é você tendo uma profissão tradicional. Chega a ser, né, meio bobo para a gente, que a gente entende que é importante a gente dar voz para essa paixão que está dentro da gente, mas muitas pessoas ainda acham mais relevante a gente, logicamente por necessidade, acham mais relevante
ter como prioridade a sobrevivência e a criação de uma profissão tradicional para você conseguir se manter, mas não é bem assim, né? Eu acho que você estudando e executando a sua paixão, você consegue, de qualquer maneira, se desenvolver e ganhar dinheiro com isso, né? Hoje em dia, a globalização e as redes sociais mostram isso pra gente. Por mais que eu entenda que o caminho não é o mesmo para todos, acredito sim que seja muito possível. E por mais que por um tempo você tenha que executar duas funções, eu acho totalmente válido você não esquecer e não silenciar essa voz que está dentro de você. Eu abdiquei da minha vida a falar para as pessoas que isso da, tipo assim, a pessoa escolhe isso, se ela quiser escolher aquilo, é a escolha dela. Eu acho que ninguém tem que falar pra gente o que a gente quer fazer, deixa de fazer. E eu acho que a maioria dos artistas, eu não sei exatamente, que nem eu não senti essa pressão. Mas a maioria dos artistas sempre escuta, por que você não vai fazer outra coisa? Porque você ganha dinheiro com isso? Que nem eu vou trabalhar com dança. Mas dança? Você trabalha só dançando? Mas o que você trabalha? Exatamente, tem muito esse preconceito, né? Às vezes porque as pessoas não estão acostumadas ou porque elas ouviram tanto as pessoas falarem isso para elas que elas estão reproduzindo. E pode ser um problema, né? Porque muitas pessoas vão nessa e pensam que eu não vou chegar a lugar nenhum e minimizam a sua própria prioridade, né? Dedicam a vida a atender prioridade de outros. Eu acho isso um problema. Eu acho que as pessoas têm que se ouvir acima de tudo e acreditar em si mesmo. E, enfim, que elas vão chegar muito mais longe e felizes do que realmente estariam se seguissem o que os outros falassem. Sim, e aí a gente deixa, né, de ter adultos frustrados nessa sociedade, né? Nossa, agora eu vou desabafar para você. Tem uma coisa que mais me incomoda é profissional, assim, frustrado ou que nitidamente está em uma profissão na qual ele não gosta ou não queria estar. Enfim, eu acho isso muito ruim, porque além da pessoa, durante a formação, ter a noção que ela não está cursando algo que ela gostaria, quando ela chega no mercado de trabalho, ela se torna uma profissional muito ruim, o que não é totalmente culpa dela, mas não é muito legal você não ser um bom profissional. Que é isso que acaba acontecendo quando você faz o que não gosta. Eu acho isso muito triste mesmo. Principalmente medicina, por favor, médicos, se questionem mais antes de começar a medicina, por favor. Eu acho que também professores não virem professores porque nada deu certo. Eu acho que também se tem professores frustrados, torna alunos frustrados, que nem se tem pais frustrados, torna filhos frustrados, e aí vai um ciclo sem fim, né? É um dominó, é um ciclo dominó praticamente, o que é muito problemático, né? Muitas pessoas pensam, vou ser professor se nada der certo. Por favor, não, porque o professor é uma das profissões mais importantes, se não a mais importante, né? Que é uma promoção de conhecimento. Então, gente, é isso. Eu espero que você tenha gostado da nossa última semana do nosso especial de um ano do canal. Deixa aqui nos comentários se vocês gostaram, se vocês querem mais vídeos desse tipo. Mas quero agradecer vocês por ter assistido todos os vídeos, por ter assistido esse. Agradecer a Lari. E é isso. Sim, eu queria agradecer muito pelo convite. Foi um prazer estar aqui, né, no seu canal falando com você. E quero parabenizar também você por um ano de canal já e dizer que eu admiro muito a sua trajetória, né? Eu lembro que a gente era criancinha praticamente quando a gente se conheceu e você já falava muito de balé, fazia balé desde criancinha, desde os 3 anos, e que era um sonho para você e ver que hoje em dia você exerce essa função e já está se formando, já está dando aula para outras crianças. Eu acho que você com certeza vai ser inspiração para muitas outras pessoas em todos os tipos de arte, né? Acho que é um exemplo de uma pessoa que está seguindo seu sonho e parabéns, está sendo um prazer acompanhar essa trajetória, amiga. Obrigado, Lari. Eu fico muito feliz por você ter aceito o convite. E é isso, gente.
Muito obrigado. Dê o like nesse vídeo, comenta, compartilha com quem você quiser. Se inscreve aqui no canal. Beijinhos e até a próxima. Foi, vai, começa. Ai, pera. Que você é tudo, né? Além de bailarina e mil e uma utilidades, ela é apresentadora.